presente, no caso, ia gerar um portal para algo ficar aberto ali. Na verdade o portal ele é a abertura, né? Ele abriu, de alguma forma ele abriu para esse espírito. Esse espírito ele não tinha autonomia para entrar ali dentro da minha casa. Aquele presente ele abriu uma oportunidade, portal. Quase que uma legalidade. Uma legalidade. Eu posso entrar por causa disso aqui. Exato. Aí ele entrou, mas depois saiu também. Não, mas assim, muita gente talvez está assistindo a gente e tem portais, não vou dizer nem portal, mas portais abertos na vida, na casa, e nem sabe. Então fica um alerta, né, para procurar um discernimento de Deus para entender o que está Deixa eu só te falar, foto, tem uma coisa que é bem essas polêmica, por exemplo. Vai ter alguém que não vai concordar comigo, eu super entendo, eu sou de boa com isso, né? Por exemplo, a minha filha, a Daniela, a minha enteada, ela ganhou um filtro dos sonhos, certo? E ela colocou atrás da cama dela. Isso é muito tempo. Que é aquela pena, aquelas coisas. Isso, aquela teia. Há muitos anos atrás. E eu olhei para aquilo, me deu um negócio ruim. Eu falei, Daninha, tira esse negócio daí. Eu falei, meio estranho esse negócio. E ela, eu não sei se ela comprou na Praça do Mitre, eu não lembro como é que foi. Aí ela falou assim, não, mas não tem nada a ver. Eu falei, credo, né? Mas tudo bem, né? Passado-se uma semana mais ou menos, e ela tava dormindo, né? Quando foi de madrugada, ela acordou, assustada, muito assustada, porque ela tava dormindo e no sonho ela viu quando um buraco se abriu na parede, que tava aqui acima dela aqui, e aquele filtro do sonho, ele foi se tornando um buraco, como se fosse um abismo. E uma mão saía lá de dentro e puxava ela para dentro daquele abismo. E ela levantou de madrugada assustadíssima. Aí eu peguei aquilo lá, eu ungi o local, queimei, joguei fora. Uma outra coisa que é muito forte também, né? Olha aí, tanta coisa, né? Bora! Filme de terror, isso é muito... filme de terror, ele abre portais. Você não tem dimensão. Escuta. Essa mesma enteada minha, ela era apaixonada por filme de terror. E ela não acreditava que poderia abrir portais, né? Tinha uma série que era muito famosa sobre mundo espiritual. Esqueci o nome dessa série. Não lembro agora. Só sei que era uma época que todos os jovens assistiam. Sobrenatural. Fala comigo. Todos os jovens assistiam e tal. E um dia eu falei assim pra ela, Daninha, você fica assistindo essas coisas aí, você não tem estrutura. Se acontecer alguma coisa pra guerrear, aquela coisa toda, né? Eu falei assim, é meio perigoso, né? Elas me chamavam de Mamadi na época. Não, Mamadi não tem nada a ver, né? Eles só estão mostrando aqui, olha que interessante isso aqui. Eu falei, então tá bom, não vou me estressar, né? Eu falei assim, né? Aí, o que acontece? Nós recebemos um casal de amigos lá, da Espanha, que tava lá em casa e tal. O Vitinho era pequeno e o menino olhou pro Vitor assim. O menino olhou bem fixo assim pro Vitor assim, foi na direção do Vitor, brincando tudo normal. Do nada foi lá e jogou o Vitor dentro da piscina. Meu filho quase morre afogado, né? E ela tava terminando já a série. Ela passava a noite assistindo aquele negócio. Aí aconteceu aquilo. Aí eu peguei o Vitor, na época foi um desespero, aquela coisa toda. Só que o que nos chamou a atenção, que o Piá olhou assim, parado assim. E ele foi na direção do Vitor, como se ele tivesse congelado, sabe? E fez assim. A mãe dele ficou chocada pelo comportamento dele. E a mãe dele falou assim, o meu filho não é assim. Quando falou, meu filho não é assim, eu falei, Jefferson, eu já falei pra essas meninas não ficar assistindo esse negócio abre portal e tal. O que eu fiz? Eu falei, Deus, permita que ela tenha uma experiência, porque não adianta eu falar, né? É enteada, tem outro tipo de criação, então não dá certo, né? De ficar falando. Aí aquele dia que aconteceu esse fato, ela estava lá nas últimas capítulos da série, né? Aí tá. De repente ela termina e tal, ficou cansada, tal, fechou o note, desligou o note e fechou o note, né? Aí ela pegou e tava estudando lá pra prova e tal. De repente, o note dela começa, desligado tudo, começa a tocar.